Olá galera, boa noite. Estamos aqui online, ao vivo, com mais uma live da série Lives da Cidade do Amor. Hoje nós vamos entrevistar o ex-secretário de Cultura, Bruno Nunes, né? Esperar o pessoal entrar aqui para a gente começar a nossa live, né? A participação dessa live. E lembrar a vocês, se tiverem dúvidas, só mandar aqui nas perguntinhas que ficam logo aqui embaixo. E envie essa live, né? Esse nosso bate-papo aqui para as pessoas que tenham interesse. Hoje nós vamos falar sobre os avanços da cultura na cidade de Belford Roxo, né? Então vocês podem enviar pelo direct ou depois, quando a gente terminar essa live, que ficar salva lá no nosso IGTV e no nosso canal no YouTube, vocês podem mandar o link para o pessoal que estiver interessado em saber um pouco mais da cultura da nossa cidade e dos avanços que ela percorreu nesse ano de 2020. Só esperar aqui o professor Bruno Nunes entrar na nossa live e aí a gente fala um pouco mais sobre ela. Galera, como mais uma vez eu vou pedir sempre, se vocês quiserem nos ajudar, envie essa live para o pessoal que vocês conhecem, curtam essa live, isso ajuda bastante a gente no engajamento e na distribuição de informações e cultura da nossa cidade para o restante da população, e não só a população da cidade, mas também para as pessoas de outras cidades que nos acompanham, né? Nosso canal aqui, graças a Deus, tem crescido cada dia mais, e nós temos muitos seguidores de outras cidades do Rio de Janeiro, não só de Belford Roxo, como Nova Iguaçu, o próprio Rio de Janeiro, várias cidades da Baixada, Magé, e até um pouco fora do Rio de Janeiro também nós temos seguidores, né? Então quanto mais a gente crescer, mais a gente divulga a nossa cidade e a cultura pertinente a ela, para essa população que não faz parte daqui e para que faz parte daqui também. Esperar só o professor Bruno entrar aqui. Lembrando que as eleições estão próximas aí, né? Na próxima semana aí nós já teremos as eleições. E lembrar vocês que nós temos algumas lives, né? Algumas conversas feitas com alguns prefeitáveis da cidade e estão salvas no nosso IGTV e no nosso canal no YouTube também. Então, se você tiver alguma dúvida, 4 dos 6 candidatos aceitaram o nosso convite e essas lives estão salvas, tá bom? Vocês podem lá participar e quem tiver alguma dúvida ainda com a sua posição política, candidato, pode ajudar. E lembrando também que essa semana nós estamos fazendo a Semana Eleitoral Belforroxense, uma série de publicações falando um pouco do passado das eleições na cidade e vamos falar um pouco também da questão atual da política, né? Da eleição na nossa cidade. Então, deixa eu só mandar o convite aqui para o nosso secretário, para o nosso ex-secretário, e esperar ele entrar aqui. O Bruno já entrou, e aí a gente começa falando um pouquinho sobre isso. Voltando ao que eu estava falando, das publicações, vocês vão acompanhando aí durante a semana, ainda vai ter bastante publicação falando sobre o histórico das eleições na nossa cidade. Boa noite, Bruno. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Na paz. Então, vamos começar essa live aqui. Hoje a gente vai ter uma conversa aqui com o professor, ex-diretor do Colégio Presidente Kennedy e ex-secretário de Cultura Municipal de Belford Roxo, professor Bruno Nunes. Mais do que ninguém, eu gostaria que o professor mesmo se apresentasse, falasse um pouco da sua vida, para o pessoal que não conhece essa figura da nossa cidade. Boa noite para quem nos acompanha. Sou o professor Bruno Nunes. Eu sempre falo para as pessoas que eu sou um garoto nascido e criado no Morro da Caixa d'Água, próximo ao Abril, aluno de escola pública. E quando eu nasci, o rins da minha mãe parou de funcionar. E entre trabalhar e estudar, como a maioria da população que é moradora de Belford Roxo, de comunidade, o trabalho virou minha primeira opção e o estudo virou minha segunda opção. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 10 anos de idade, morava no fundo de quintal,
onde eram 3 casas, e os moradores da rua Anadi, da rua Itororó, precisavam dar alimento para minha família sobreviver. Ali eu comecei a trabalhar, eu fiquei 5 vezes reprovado na escola. Você ficar uma vez já é chamado de burro, ficar 2 já é chamado de burro, imagine ficar 5. Cresci ouvindo que eu ia ser preso, que eu ia ser bandido, que eu ia ser morto. Só que aí minha mãe ficou entre a vida e a morte no hospital, e o meu pai, que era peão, que era serralheiro, foi para a mesa de cirurgia, tirou o rins dele para dar para minha mãe sobreviver. Ali eu resolvi estudar. Terminei meu ensino fundamental já de maior, terminei meu ensino médio no Kennedy, e como todo morador da Baixada, pobre, tem que pagar para fazer sua faculdade, eu trabalhava numa lanchonete em Belfor Roxo, chamada Natural, em frente à estação do trem, pegava ali 4h40 da manhã, abria a Natural, mas foi dali que eu consegui dinheiro para pagar minha faculdade. Me formei, virei professor. Há 20 anos atrás montei um projeto social chamado Jovens em Ação, que tinha como objetivo educar crianças nas praças, na praça do bairro das Graças, onde eu sou nascido e criado, e no campo do Morro do Amor, onde hoje é uma praça. O projeto funcionava no bairro das Graças terças e quintas e no Morro do Amor segundas e quartas. Meu único objetivo era educar crianças para que elas não se envolvessem com crime. E ali, Deus foi um pouco maior na minha vida, me deu oportunidade, terminei a faculdade, fiz pós-graduação em psicomotricidade. Eu passei no concurso público do Estado e virei professor. Mais do que isso, Deus foi um pouquinho maior na minha vida, da escola que eu estudava, que as pessoas riam de mim. A maior escola pública de Belfor Roxo, Colégio Estadual Presidente Kennedy, eu virei o diretor da escola. E Deus ainda foi maior na minha vida, depois de ser diretor do Kennedy, e por ter contribuído um pouco para aquela escola, hoje sei o que é. Eu virei secretário de Cultura no município de Belfor Roxo durante esses últimos 4 anos. E como as pessoas falam, um secretário que revolucionou a Secretaria de Cultura. Vamos dizer, meu compromisso é com Deus, em primeiro lugar, porque ele que me tirou da favela, ele que me tirou do fundo do quintal, ele que transformou o garoto reprovado 5 vezes no secretário. E se Deus quiser, hoje a gente está aí pleiteando uma cadeira na Câmara, e com a vontade de Deus em primeiro lugar e com a força do povo, a gente vai chegar no nosso objetivo. Eu só tenho um compromisso na minha vida: trabalhar, 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 honrar o esforço do meu pai, honrar o esforço da minha mãe e honrar o esforço das pessoas que acreditam no Bruno. É uma história vitoriosa, Bruno. Você, Amém. acho que qualquer criança que tenha sido reprovada 5 vezes, a gente nunca, infelizmente, a gente não acredita que ela um dia vai ser um professor. Mas Eu você é a sempre falo, prova disso. eu Você é a sempre prova falo para disso, as que esse pessoas, pensamento é um pensamento errado. eu sempre falo para as pessoas que mais do que a história do Bruno hoje pedir votos, o voto é consequência daquilo que eu fiz na minha vida toda, o voto é consequência da minha história de vida, mas mais do que uma história para pedir votos, é uma história que serve de lição para as pessoas. Eu sei o que hoje a minha história representa em algumas comunidades, alguns morros de Belfor Roxo, como diz as pessoas, o Bruno é a voz do morro e das favelas. Vamos dizer, se eu conseguir, muita gente consegue. E se Deus quiser, basta a gente acreditar nos nossos sonhos, basta ter força de vontade. Eu sempre falo para as pessoas, eu acredito no Deus, eu acredito no trabalho, na honestidade, eu acredito no esforço, no suor. E, na verdade, a mentira nunca vai vencer, a preguiça nunca vai vencer e a desonestidade nunca vai vencer. E vamos vencer junto. É isso aí. O professor Bruno Nunes, para quem não sabe, ele é filho da falecida, né, da saudosa vereadora Fátima Nunes, que foi homenageada esse ano, né, emprestando um nome para a creche em Santa Amélia. Foi esse ano a inauguração, né? Foi, 3 meses atrás. 3 meses atrás, né? Isso. Com a pandemia, eu já não me perdi, eu já não tenho mais muita localização de tempo, cara. Vou ser bem sincero, já confundo um pouco ainda algumas coisas desse ano, do início do ano, pós-pandemia, durante a pandemia, eu já estou meio confuso quanto a isso. Mas o Bruno, como ele falou, realmente, ele estava secretário até esse ano. E a Secretaria de Cultura de Belfor Roxo modificou muito, né? Eu falo porque eu conheço a Secretaria de Cultura, a Casa de Cultura ali, desde sempre, né? Eu frequentava ali desde criança e já participei de muitas atividades ali. E eu nunca vi, na verdade, tantas atividades sendo feitas como foram feitas nesses últimos 4 anos, sob a direção do Bruno.
só para poder fazer um endosso aquilo que eu já disse no início, quem tiver alguma dúvida, querer falar com o Bruno, vocês mandam uma mensagem aqui embaixo, e aí a gente vai respondendo aqui ao longo da live, tá bom, gente? Já tem um comentário aqui da Morena 3.0. Ela diz que só com a cultura a história de novas crianças poderão ser diferentes. Isso é um fato, né, Bruno? Acho que você, mais do que eu, pode confirmar isso, que só a cultura realmente muda vidas, né? Eu falo para as pessoas, na verdade, cultura é você se identificar como ser humano, cultura é você se conhecer, e mais do que isso, quando você se conhece, você vai reconhecer o outro, e aí você vai perceber que você também é um agente da uma sociedade. Vamos dizer, eu falo para as pessoas que antes da criança entrar na escola, antes da criança aprender letra A, B, C, 1 mais 1 é 2, ela já aprendeu a andar, a falar, a se movimentar, ela já aprendeu a dançar. E a cultura é com a identificação. A cultura, eu falo que em algum momento da história ela foi negligente, deixou no papel da escola toda a educação do ser humano. Na verdade, a formação humana que é a nossa cultura, vamos dizer. Você é formado por sua etnia, você é formado pelo seu falar, sobre o seu andar. Com o andar, você conhece uma pessoa se ela é tímida, se ela é soberba, se ela é orgulhosa, se ela é prepotente. E assim a gente tem tentado construir um Belford Roxo novo. Belford Roxo é um município que, na verdade, é novo, mas são mais de anos e anos de existência. Um município que, se você for estudar de fato de verdade, a sua formação deve aos negros, porque aqui era um local onde tinha escravos, deve aos portugueses, que aqui tinha as suas senzalas, deve aos índios, era um lugar das tribos tupinambás, jacutingas, fazenda Velho Brejo, que servia de senzalas. Vamos dizer, isso é a cultura, isso é a história. Um povo que não conhece a sua história, ele não adianta saber tabela periódica, ele não adianta saber equação do segundo grau, ele não adianta saber verbo to be, que a gente aprende da quinta série até o último ano do ensino médio, não adianta saber lei de Newton. A gente primeiro tem que se identificar enquanto agente social, e a cultura tem essa função. Vamos, inclusive, que você falasse um pouco sobre o nosso tema da live hoje. A gente está abordando o avanço da cultura, né, na cidade de Belford Roxo, né, o progresso que a gente conseguiu nesses anos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a transformação que a cultura na cidade de Belford Roxo teve, tendo você como responsável principal à frente dessa pasta, e como a Casa de Cultura também voltou a ter vida, né, a ser um local vivo, porque por muitos anos, quem conhece sabe, passar em frente à Casa de Cultura estava sempre fechada, né, ou então não tinha muita funcionalidade, não tinha um programa, um cronograma, um calendário, e hoje isso é possível. Quando a gente começou a fazer esse trabalho aqui, muita gente, nós fizemos alguns posts contando a história da Casa de Cultura e um pouco mais, algumas exposições que lá aconteceram, e muita gente não sabia que existia uma Casa de Cultura em Belford Roxo. O morador da cidade não sabia que existia. Alguns sabiam que existia, mas não sabia se ainda funcionava, se estava aberta, por causa de muito tempo que ficou parado aquele espaço. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre os avanços que essa pasta na nossa cidade teve, tendo você à frente de todo esse trabalho. Eu sempre falo para as pessoas, quando nós pegamos o governo, era a prioridade nossa a formação humana. O Vaguinho tinha essa prioridade, dar uma formação humana para o município. O nosso município precisava voltar a sonhar. A gente tem uma população que acorda de madrugada, pega o trem, pega um ônibus, trabalha fora, depois pega o trem, o ônibus, volta para casa. E a gente precisava se identificar enquanto a gente belforrochense. A gente precisava sentir orgulho do nosso município, e a cultura era a principal pasta para isso. E, infelizmente, no governo anterior, acabou com a pasta da Secretaria de Cultura. Foi um avanço do governo Vaguinho, luta do Bruno Nunes junto com Canela, com a Daniela. Voltamos com a Secretaria de Cultura. E, enquanto Secretaria de Cultura, nós entendemos que a cultura ela tinha que ser cidadã, ela tinha que ter um papel cidadão na sociedade, de educar as pessoas, não a educação formal, mas sim a pessoa educar, de ela aprender o que é Belford Roxo, o que é o seu próximo, o que ela pode contribuir melhor para a sua cidade. A cultura ela precisava ser simbólica, as pessoas precisavam voltar a sonhar através da cultura. O artista tinha que ser o principal foco no município, as pessoas tinham que olhar para o artista de Belford Roxo, voltar a sonhar que ele poderia ser alguém. E mais do que isso, ela tinha que ser econômica.
ela tinha que ajudar o município a gerar rendas, ela tinha que já ajudar os artistas a se sustentar. Então, a primeira coisa que você tinha que fazer era descentralizar a Casa de Cultura. Então, vamos dizer, o morador do lote 15 do Parque São José, do Bom Pastor, ele mal sabia que existia uma Casa de Cultura em Belford Roxo. E aí a gente criou um programa chamado Caravana da Cultura nas escolas. A gente tinha as oficinas na Casa de Cultura, dança, teatro, balé, artesanato, violão, música, capoeira, rap. E o que o aluno da Casa de Cultura aprendia, nós levávamos na escola. Foram aproximadamente, de cabeça se eu não estiver enganado, foram 38 escolas. E se você calcular 38 escolas com, em média, 300 alunos, olha para quantos alunos a gente levou à Casa de Cultura. Levamos em bairros como Roseral, Gogó, Guaxa, Castelar, São Leopoldo, Nova Aurora, Xangri-Lá. Foram praticamente, se eu não me engano, foram 75 bairros que a gente levou alguma atividade da secretaria. Tinha a Casa de Cultura, que ia nos bairros, e ao mesmo tempo, todas as segunda-feiras, uma das principais coisas que nós tentamos fazer foi o cinema. Nós tentamos parceria com o Carrefour, só que não deu certo. Nós trouxemos uma empresa de cinema em Belford Roxo, lá no Carrefour. O Carrefour queria dar concessão de 4 anos daqueles 4 salas de cinema que tinha lá. Só que nós achamos que 4 anos era inviável, tinha que ser pelo menos 10 anos para o município poder fazer um investimento ao longo prazo. E aí não conseguimos, nós transformamos o espaço da Casa de Cultura, o que a gente chama de teatro. Pegamos um telão de 5x4, um data show, e a gente trazia as crianças da escola pública todas as segunda-feiras na Casa de Cultura. Albert Seib, o próprio Kennedy, Vital Brasil, toda segunda a escola pública vinha na Casa de Cultura. Para os mais velhos a gente passava o filme Invictus, do Nelson Mandela. Para as crianças menores a gente passava o filme do Moana. E foi assim que a gente fez a Casa de Cultura se tornar conhecida. Vamos dizer, não só culturalmente, mas a gente levou progresso, porque a Casa de Cultura era um prédio abandonado, eu tinha que cuidar do aspecto físico da Casa de Cultura, vamos dizer, revitalizamos a Casa de Cultura, hoje você passa ali, as pessoas tinham medo de passar na Bob Kennedy, tinha um buraco em frente à Casa de Cultura, enorme, era escuridão, hoje você passa na Bob Kennedy, Nova Pian toda ganhou asfalto, Nova Pian toda ganhou iluminação, levamos o progresso através da Secretaria de Cultura para o bairro, porque a gente falava sempre para o prefeito Vaguinho, como que o morador dos outros bairros iam na Casa de Cultura se as vias que levavam à Casa de Cultura eram totalmente abandonadas. E o Vaguinho atendeu ao nosso pedido, revitalizamos as ruas em voltas, e com as oficinas, nós tivemos oficinas lá como inglês, francês, nossos alunos do francês foram apresentados na Casa França Brasil, no consulado da França, lá embaixo no Rio de Janeiro. As nossas artesãs da Casa de Cultura exporam o seu trabalho na Casa França Brasil, tudo por causa que a gente tinha oficina de francês na Casa de Cultura. Tínhamos oficina de francês, de inglês, de teatro, de zumba, de dança, de capoeira. Foram mais de 5 mil alunos nesses 4 anos na Casa de Cultura. E assim a gente começamos a plantar sementinhas. Só que eu não achava justo que o artista do município de Belford Roxo tivesse que se apresentar e no final ganhar apenas um muito obrigado, um tapinha nas costas e valeu por estar aqui. A gente trabalhou na parte burocrática. Vamos dizer, em 30 anos de Belford Roxo, nunca um secretário tinha conseguido recurso para o município. Nós estava desativado desde novembro de 2013 o Conselho Municipal de Cultura. Desde 2013 não tinha uma conferência municipal de cultura e pedidos obrigatórios pelo Sistema Nacional de Cultura. Nós somos o único governo, o governo do Vaguinho é o único governo na história de Belford que teve 2 conferências de cultura, teve 2 eleições do Conselho de Cultura. Hoje a gente tem o Conselho Atuante, a gente teve a conferência. Mais do que isso, criamos o Fundo Municipal de Cultura para você receber verba do governo federal, do governo estadual. É igual o Fundeb, vem de fundo a fundo, é igual o SUS, vem de fundo a fundo. A cultura você tem um fundo nacional que manda recursos para os fundos municipais. Só que você tinha que ter a conferência, o conselho, o plano e o fundo. Hoje Belford Roxo está apto. Recebemos a Lei Aldir Blanc, foi a primeira vez da história. Foi um auxílio emergencial, mas nem todos os municípios receberam. Da Baixada, se eu não me engano, foram menos de 4 municípios que receberam e Belford Roxo recebeu. Cadastramos os artistas, fizemos o mapeamento cultural. Todo ano agora a gente vai abrir o mapeamento cultural, porque todo ano vai cair o recurso. E eu sempre falo para os artistas, hoje é verba pública, se legaliza, cria MEI, tira a razão social, tira a CNPJ, porque esse auxílio emergencial pode ser pago através da secretária minha irmã Thaís Nunes para o CPF, mas a partir do ano que vem
Eu não sei se vai ser o Bruno que vai estar lá, ou se vai ser a Thaís, ou qual vai ser o gestor que o prefeito Vaguinho vai conseguir colocar, mas todo o verba vai ter. Isso é um legado que o Bruno deixou, que a Thaís deixou. Todo ano vai ter recurso para o artista de Belford Roxo para montar seu projeto, montar seu edital, seu portfólio. E se Deus quiser, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a gente vai estar colhendo no município esse legado. O legado do financiamento do artista, o legado de acreditar que levasse cultura nos bairros, as crianças poderiam voltar a sonhar, acreditar que com as oficinas a gente construiu uma nova mentalidade em Belford Roxo. Era isso que a gente pensava, uma cultura que fosse cidadã, simbólica e econômica. E graças a Deus conseguimos. Muita ajuda do prefeito Vaguinho, muita ajuda do Canela e da Daniela. Daqui a 10 anos o artista de Belford Roxo ele vai ter auto se financiar, porque um secretário chamado Bruno pensou nisso lá atrás. Isso é muito importante. Esse fundo, esse fundo novo que veio, né, da Lei Aldir Blanc, isso para os artistas que ficaram, principalmente o emergencial, para os artistas que ficaram parados esse tempo por causa da pandemia, isso é um alento nesse momento. E realmente, é uma coisa que o Bruno falou, eu faço questão de endossar. Isso só foi possível por causa da legalização da Secretaria de Cultura, que há muito tempo não tinha um plano gestor, um conselho atuante, e isso foi fundamental para que Belford Roxo conseguisse receber esse recurso, né? E hoje esses artistas, os editais já estão começando os trâmites legais para começarem, para que os artistas possam começar a receber esse recurso que foi destinado. Está tudo caminhando e em breve os artistas da cidade, os fazedores de cultura da nossa cidade, já vão estar recebendo esse investimento que foi destinado a eles. Tem uma pergunta aqui, Bruno, do Mário Neto. Ele primeiro dá parabéns pela iniciativa para os artistas, né? E boa noite e pergunta: professor, sei de quanto você mudou a Secretaria de Cultura e o quanto hoje é falado do seu trabalho. E muito bem parabenizado. Você tem mais projetos para inovação em Belford Roxo? É a pergunta do Leonardo Pires. Olha, eu costumo dizer o seguinte para as pessoas. Hoje eu pleitei uma vaga na Câmara de Vereadores. Acredito que vamos conseguir vencer a eleição. Primeiro, porque eu acredito que é a vontade de Deus. Segundo, porque tudo que eu fiz na minha vida como professor, como diretor de escola, como secretário, para mim é um trabalho normal. Eu ia para lá para trabalhar. Eu vou ser vereador, vou para lá para trabalhar. Vamos dizer, é inadmissível num município de 30 anos de idade, ou quase 30 anos de idade, a gente não ter uma lei para que o jovem tenha a primeira oportunidade de emprego. Tu imagina, eu consegui meu primeiro emprego, assinar minha carteira, porque minha mãe era amiga do Rogério da Natural. Um abraço para o seu Rogério, que me deu a primeira oportunidade de emprego. Geralmente, quando o jovem de 18, 19, 20 anos chega com o seu currículo numa empresa, num comércio, aí o empresário, o comerciante, pergunta para ele qual a sua experiência profissional. Se nunca ninguém deu oportunidade para ele, como que ele vai ter uma experiência profissional? Então, por exemplo, eu vou criar uma lei na Câmara de Vereadores para que pelo menos 30% dos empregos gerados em Belford Roxo, seja do comércio, seja de indústria, seja destinado ao primeiro emprego. E 20% seja destinado para a pessoa que já passou de 50 anos de idade, porque infelizmente o cara que chegou a 50 anos de idade, o mercado de trabalho acha que esse cara já não tem mais valor, trata esse cidadão como descartável. Então, tanto o jovem já como a pessoa um pouco mais madura, ela vai ter direito a emprego em Belford Roxo. E uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas, e onde eu vou lutar muito em Belford Roxo, é o seguinte, aí já na área cultural, a gente deve ter hoje em Belford Roxo, pelo menos, eu lembro de cabeça, uns 200 bares em Belford Roxo. 200 bares onde você pode levar sua família para comer uma pizza, para comer um churrasco no final de semana. Agora, quantos músicos tem em Belford Roxo? Deve ter muitos e muito mais disso. Eu vou criar uma lei para que todos os bares de Belford Roxo, todo estabelecimento comercial, gastronômico, tenha um artista contratado para tocar música ao vivo, porque ele vai estar gerando emprego para os artistas de Belford Roxo nessa cidade. E se Deus quiser, essa lei vai ser aprovada e os artistas de Belford Roxo vão ter por obrigação bater na porta do bar e pedir emprego para tocar. Porque senão, infelizmente, a gente não gera receita no município, o município tem que avançar, a cultura ela precisa ser econômica, você tem que utilizar a cultura para ajudar a alavancar. É muito mais fácil eu, enquanto família, querer comer uma pizza onde tem uma música ao vivo, é muito mais fácil eu ir com a minha família. Querer ir comer um churrasquinho onde tem uma música ao vivo, você atrai o cliente, você atrai
a tua renda e, de certa maneira, você ajuda uma outra pessoa, um artista, a gerar renda para o município. Sim. E é uma coisa interessante que esses dois projetos que você tem, eles são meio que interligados, porque a gente sabe que muitos artistas são jovens na nossa cidade, né? E proporcionando essa oportunidade dos bares de contratarem música ao vivo, artistas para tocarem, cantarem, isso facilita muito a inserção de jovens no mercado de trabalho, tendo em vista uma vez que os jovens se interessam muito por música, e muitos não, mas vamos dizer que a maioria dos artistas começa jovem, né? Começa a mostrar os seus dons artísticos na juventude, né? Então, uma coisa está bem atrelada à outra, isso é bem interessante. A Morena está dizendo aqui que o Instituto pelo Primeiro Emprego, tantos adolescentes aí nessa situação ainda nos dias de hoje, né? A Mariane Lima acredita que, sem ser vereador, você já fez tanto, imagina sendo eleito. Ela parabeniza a sua gestão na Secretaria de Cultura. O Leonardo Pires está agradecendo a resposta, dizendo que são muito sábias as suas palavras, parabenizando, e diz mais, que precisamos de mais pessoas assim, com esse pensamento. Te mando um abraço também. Pedrita Diretoria disse que esse é digno de uma vitória. Com certeza ela está pertencendo a você, né? O melhor secretário de Cultura de 30 anos. O pessoal está interagindo bastante. E muito obrigado. Essa interação, isso é muito importante para o nosso canal aqui, porque o algoritmo do Instagram, ele entende que é uma live interessante. Então ele bota a gente para frente, né, para poder aparecer uma das primeiras lá nos stories, né? Isso faz com que, uma coisa que eu disse no início, a gente consegue levar mais cultura através do nosso canal aqui, através das lives, das postagens. A gente tem que mostrar, uma coisa que eu sempre falo, Bruno, é que a gente tem que desmistificar essa ideia que o cidadão de Belford Roxo, ele só serve para poder fornecer mão de obra para a capital, e Belford Roxo é uma cidade sem cultura, sem artistas. É uma coisa que eu sempre digo, a gente tem que quebrar esse paradigma, esse estereótipo que foi criado e meio que fixado, tanto de Belford Roxo quanto da Baixada Fluminense de uma forma geral. E quando a gente consegue mostrar, seja nas redes sociais, seja numa conversa com algum amigo, ou numa indicação de um artista da cidade, a gente mostra que a Belfort tem muito a oferecer, né? E a gente tem que realmente fazer valer essas oportunidades de crescimento na nossa cidade, mostrar para todo mundo que Belfort tem uma cultura muito forte, muito pulsante, e não é só a cultura de abandono como é pregado por aí. Mariane também diz que acredita que... Perdão, acho que eu voltei. Morena está dizendo que Belfort tem tudo para ser uma cidade top. Parabéns, Bruno. Mensagem do Vitor Moreira. Precisamos de mais pessoas na política como você. MC LC do Cantão, Belfort Roxo e o Rap Nacional. É o Tomás Luiz que está dizendo isso. É uma coisa que eu estou querendo falar desde o início e eu acabei esquecendo. O Tomás Luiz falou agora sobre o Rap Nacional. Uma coisa que foi muito famosa na sua gestão foram as disputas, as batalhas de rap na Casa de Cultura, né? Isso movimentou a cidade e a Baixada de uma forma muito, muito interessante. Eu frequentei lá, eu fui lá algumas vezes acompanhar as batalhas de rap e aquilo ali foi uma loucura, tipo, o pessoal estava muito empolgado, a Nova Pian ali movimentou muito aquela região da Casa de Cultura. Fala um pouco pra gente de como foi criar, né, esse movimento da batalha de rap, que foi algo que foi bem marcante aqui na história da Casa de Cultura nesses últimos 4 anos. Na verdade, assim, eu luto para quebra de preconceito, né? Assim, nós moramos na Baixada Fluminense, quando a gente vai procurar emprego lá no Rio, só de falar que você mora em Belford Roxo, as portas já se fecham para você. Eu aprendi que o preconceito vai gerar preconceito. Por exemplo, tem 2 projetos nossos, que eram 2 projetos que, pelos vistos, infelizmente, por causa do preconceito, muitas pessoas da sociedade eram vistas como olhos marginalizados, o rap e o funk. E a gente abraçou as 2 causas, vamos dizer, o rap, na verdade, garotos bons de coração, que lutaram por isso praticamente a vida toda, o LC, WF, Jesus, o Will, tantos outros que são tantos que é melhor nem falar o nome, mas esses principalmente estavam comigo ali diariamente
vamos dizer, se apresentavam na Praça de Heliópolis, se apresentavam na Praça de São Vicente, muita gente falava que eram marginais, muita gente falava que não queriam nada com a hora do estudo. Vamos dizer, e quando a gente abraçou o movimento do rap, a gente levou o rap para a Casa de Cultura, era uma vez ao mês, e no palco da Casa de Cultura, muitos adolescentes, que quando subiam no palco da Casa de Cultura, ele já não era mais um adolescente, ele já não era mais um aluno de escola pública, ele já não era simplesmente mais um morador do Gogol, do Castelar, da Guaxa, ali ele era um artista. Ali o palco era dele, ali o domínio era dele, o microfone era dele, ele se sentia valorizado e especial. E com a batalha de rap, a gente trabalhava ali no rap temas que é abordado todos os dias na sociedade e que, infelizmente, por causa de tabus, por causa de paradigma, a própria sociedade esquece de debater com o seu próprio filho que está em casa, com o seu adolescente. Vamos dizer, a gente tem uma geração que perde mais tempo com o celular na mão e os pais deixam de debater com seus filhos. E a gente fazia isso na Casa de Cultura. A gente debatia ali o álcool na adolescência, a gravidez na adolescência, as drogas, a intolerância religiosa, o preconceito racial, a homofobia. E aqueles jovens, quando estavam naquele momento ali, a gente falava que era batalha de conhecimento, eles analisavam as letras, e essas letras elas têm que ser discutidas nas sociedades, essas letras têm que ser discutidas na escola, essas letras têm que ser discutidas nas esquinas, nos campos, nos bares. Sabe por quê? Porque às vezes a escola hoje se fecha por alguns temas que deveriam ser temas de escola, que são chamados temas transversais, e no rap a gente fazia isso na Casa de Cultura. Esses jovens, vamos dizer, simbolicamente eram artistas, simbolicamente eram estrelas, e objetivamente cidadania, eles promoviam cidadania através do quebrando preconceito, quebrando intolerância. Vamos dizer, o funk foi a mesma coisa. O funk a gente pegou um movimento que para muitos sempre foi associado à violência, ao tráfico. São 32 galeras em Belford Roxo, nós cadastramos as galeras junto com o GBR, mandar um abraço pro Hildo, pro Natalino, são os presidentes, o Tolinho, na Veia, o Gerry, cadastramos as comunidades, e aí a gente fomos no batalhão, conversamos com o batalhão para autorização para liberação dos bar funk das antigas, cada comunidade vai para o bar com a sua camiseta, pendura a sua bandeira, e aí você começou a derrubar barreiras invisíveis que existiam na nossa cidade, que é, por exemplo, o morador do Castelar não poder ir no Gogó. Com o baile funk das antigas, a galera do Castelar ia lá no Gogó, pendurava sua bandeira com suas camisetas, a galera de São Leopoldo foi em Vila Paulina, a galera de Vila Paulina foi na Guaxa. Vamos dizer que seria humanamente falando, a gente, através do baile funk das antigas, a gente conseguiu fazer. Ou seja, só que às vezes a gente ficou ao longo da vida tão aprisionado a apenas ver as nossas notícias na telinha da televisão e esquecemos do que a realidade acontecia e batia nas nossas portas. O funk gerou paz, o funk gerou socialização, o funk uniu pessoas que não se falavam, o funk uniu galeras que não se falavam, o funk uniu comunidades que não tinham diálogo umas com as outras, da mesma forma que o rap, o jovem na Casa de Cultura, vamos dizer, politicamente, a gente olha para o jovem, eu vejo hoje a gente tem campanha eleitoral, o jovem é aquele cara que vai segurar a bandeira, o jovem é aquele cara que vai colocar o adesivo, mas você não chama esse jovem para o debate, você não chama esse jovem para debater políticas públicas. E com o rap, a gente debateu políticas públicas de combate às intolerâncias, políticas públicas do combate à gravidez precoce, políticas públicas de combate ao álcool na adolescência, e a gente foi trabalhando. Vamos dizer, Vaguinho, eu creio que o Vaguinho vai se reeleger, eu creio que o Bruno vai ser um vereador na Câmara de Vereadores, e se a gente conseguir fazer com que esse projeto não torne-se apenas um projeto de um secretário louco que teve na Casa de Cultura, mas se torne um projeto de políticas públicas do nosso município, daqui a 10, 20 anos a gente vai colher o resultado disso. Bacana. A Lala Perassoli, ela está pedindo para você mandar um oi para ela. Alô, Larissa, tamo junto. Então, a nossa live está chegando ao fim, gente. Eu quero agradecer a vocês, a todo mundo que participou aqui. Pedir para vocês que indiquem essa live, vai ficar salva no IGTV. E mais tarde ou amanhã eu publico ela no nosso canal no YouTube. Vocês podem pesquisar lá no YouTube, Cidade do Amor, vocês encontram na primeira listagem que aparece, vocês acham o nosso canal. Tá com a mesma foto aqui do nosso perfil no Instagram, então é fácil de achar. E então, vocês, por favor, indiquem essa live, né? Mandem para os amigos, para que as pessoas possam saber um pouco mais do que acontece, ou pelo menos do que aconteceu nesses últimos anos na Casa de Cultura de Belford Roxo durante a gestão do Bruno. Tem uma última mensagem aqui do Thomas Luiz, o Bruno. Ele está dizendo que a música Filhos da Baixada homenageia os artistas de Belford Roxo e da Baixada Fluminense.
seu Jorge Zeca Pagodinho, Cidade Negra, Dida Nascimento, Rapa, Sangue Rasta, Cidade Negra, MCWF. São alguns dos nomes, né, que saíram aqui da nossa cidade. O Leandro está dizendo que a verba dos artesãos para o governo, trazer para o município de Belford Roxo. Só pincelando aqui, Belford Roxo também participou muito, teve muito nesse período, né, a Feira Arte, né, que era a feira do artesanato de Belford Roxo, né? Foi algo que movimentou bastante aqui a cidade. Dona Janete, o artesanato, eu sempre falo, foi o primeiro projeto que eu realizei. Comecei o artesanato, se não me engano, foi no dia 17 de janeiro de 2017. Vamos dizer, você empoderar a mulher, não só a mulher, mas também o homem, mas você pegar geralmente o idoso, aquela pessoa que estava dentro de casa, ociosa, você inserir ela novamente no mercado de trabalho, ela poder ir para a feira no final do dia, ela vender o produto dela, levar para sua casa um rendimento. Mais do que isso, é promover saúde, qualidade de vida. Vamos dizer, o nosso artesanato, junto com a Janete, junto com o seu Jorge, rompeu barreiras. Foi matéria do Globo Comunidade, foi matéria do Fátima Bernardes, foi matéria de 2 programas na Rede Globo. A população de Belford Roxo tinha que se orgulhar disso. Vamos dizer, foi pela primeira vez na história um governo entrou dentro do Parque Industrial da Baia para expor seu projeto. Por 2 anos seguidos, a Feira de Artesanato esteve dentro do Parque Industrial da Baia. Vamos dizer, elas aprendiam na Casa de Culturas quarta-feira à tarde. Aquilo que elas aprendiam, elas vendiam na Feira de Belford Roxo. Vamos dizer, mercado de trabalho, economia criativa. A gente sabe que a gente mora num país, não só do Brasil, mas todo mundo, mas vamos falar na nossa região, nossa aldeia. A gente mora num local que sofre com a pandemia, portas de emprego foram fechadas, o mercado informal cresce a cada dia, e se a gente não investir na economia criativa, dificilmente as pessoas vão ter sua renda. O artesanato é economia criativa, assim como a batalha de barbeiro é economia criativa. Você tem que ter um secretário de cultura que esteja disposto a dialogar não só a parte artística, mas também a parte econômica do município, e dessa maneira a gente ajudou a contribuir para que o município alavancasse sua economia e a gente conseguir fazer o que foi feito em Belford Roxo. Graças a muito trabalho, muito suor, a Janete deu conta do recado, o Jorge deu conta do recado, essas artesãs maravilhosas. Eu sempre falo, se tem um grupo que eu agradeço muito, são as artesãs de Belford Roxo. Conseguimos cadastrar elas junto com a Secretaria de Trabalho, na época do secretário Jadir, hoje o secretário Adriano. Todas elas receberam carteirinha do governo do estado, da Sebrae, onde dá desconto para elas comprar em loja, por exemplo, como a Caçula. E se Deus quiser, a gente vai conseguir continuar avançando e trabalhando no nosso município. O povo de Belford Roxo, eu sempre falo, tem que sentir orgulho de Belford Roxo, tem que falar de coisas boas que tem em Belford Roxo. Belford Roxo não é só violência, como as pessoas falam. Vamos dizer, eu ando em todos os morros de Belford Roxo, eu peço votos em todos os morros de Belford Roxo, a gente tem muita coisa de Belford Roxo. Agora a gente tem que se atentar que às vezes a gente está tão preso no passado, também tem que olhar para o futuro. É igual um time de futebol, tu tá aí com a camisa do Flamengo. Não adianta a gente ficar falando que o Flamengo fez o Zico, não adianta a gente ficar falando que o Flamengo fez o Dida, não adianta a gente falar que o Flamengo fez o Leandro, fez o Júnior, e hoje a gente esquecer, mas a gente tem que falar que o Flamengo fez o Vinícius Júnior, que o Flamengo fez o Paquetá, que o Flamengo fez o Léo Duarte. É a mesma coisa, às vezes a gente está tão apegado àquilo que aconteceu na década de 80, de 90, o Cidade Negra, o Seu Jorge, o Seu Leocádio. Tá na hora de Belford Roxo dar oportunidade para novos artistas. Tá surgindo aí o WF, tá surgindo aí o LC, tá surgindo aí o Seu Matias, tá surgindo aí o DJ Gordinho, tá surgindo aí o DJ Braia, tá surgindo aí o Sapatinho, o Cleito. Tem que dar uma oportunidade para uma galera nova. Quem eu sempre falo, produzimos muito no passado, tá na hora de voltar a produzir. Tá na hora de falar também dessas pessoas que estão surgindo e focar no futuro, e o futuro são essas pessoas que estão aí com turbilhão dentro de si, produzindo, trabalhando, cantando, escrevendo. Tem uma galera escritora, tem uma galera de teatro, vamos dizer, tem nomes de teatro em Belford Roxo como Johnny, como Will, como Encontrarte, o Fábio, e essa galera hoje com o Fundo Municipal de Cultura vai ter investimento para que eles possam brilhar e brilhar mais ainda o nome de Belford Roxo. Exatamente. Deixa eu só responder aqui. O Thiago está dizendo que é 3-0 São Paulo hoje. 3-0 Flamengo, tá bom, Thiago? O Leandro está agradecendo a sua resposta. O Thiago está dizendo que é o melhor secretário de Cultura, que é seu fã. Está dizendo que a minha barba também está melhor que a dele. Obrigado, Thiago. O Leandro está dizendo que este é o cara na Casa de Cultura. O Gilberto está dizendo que a live foi excelente. Obrigado pela participação, Gilberto.
Morena e GB Forrocho, a melhor página. Obrigado, Morena. A gente agradece muito o apoio de vocês. Isso é muito importante realmente no nosso trabalho. O Leonardo está dizendo que antes de você ser o secretário, Bruno, nós não ouvíamos falar de quase nada. Após o seu mandato, discutimos tudo que tem na Casa de Cultura. Como foi esse desafio de propagar a cultura em Belfort Roxo? E só para finalizar aqui, Mariana Lima dizendo que uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Concordo. Tem uma pergunta aqui, o Bruno, que foi do Leonardo. Ele quer saber como foi esse desafio de propagar a cultura em Belfort Roxo. Olha, primeira coisa que a gente tentou desmitificar em Belfort Roxo, o entretenimento daquilo que é arte. O entretenimento é aquilo que te faz feliz, tudo aquilo que te dá prazer. A arte é aquilo que te faz pensar. Então, a cultura ela tem a função de levar alegria para a população, de levar diversão para a população, mas também tem o papel de levar a informação, também tem o papel de levar o desenvolvimento humano. Então, por exemplo, quando a gente pega uma Secretaria de Cultura e a gente cria na Secretaria de Cultura de Belfort Roxo algo que não existia em nenhum dos 92 municípios do estado, o Conselho de Igualdade Racial. Quando a gente pega e bota dentro das escolas para dar palestra, um pai de santo de matriz africana, um pastor e um padre, e a gente começa a construir dentro dos adolescentes e das crianças, que a gente tem que se respeitar, aí a cultura começa a funcionar. Por exemplo, a Pedrita comentou aí, a Pedrita faz uma festa do público LGBT, e a gente sempre teve presente dando um apoio. A gente apoiou a igreja evangélica, a gente apoiou a igreja católica, a gente apoiou o candomblé, a umbanda, a gente apoiou o budismo, tem budismo pra caramba em Belfort Roxo, uma vez por ano eles se encontravam na Casa de Cultura e faziam ali a sua liturgia. Vamos dizer, a gente apoiou as paradas gays, a gente apoiou todos os eventos em Belfort Roxo, o baile funk, o rap. Sabe por quê? Porque eu aprendi, Jesus ele curou a mulher que estava com fluxo de sangue, Jesus ele mandou Zaqueu, que era um cobrador de imposto que estava na árvore, descer da árvore. Jesus fez um cego da vista e nenhum deles ele perguntou qual era a religião, nenhum deles ele perguntou qual era a cor da pele, ele não perguntou se a mulher era prostituta, ele não perguntou se o cara era ladrão, ele simplesmente fazia o bem. O governo ele tem que fazer o bem pela população, nós somos 600 mil habitantes em Belfort Roxo, a gente tem um prefeito que não olhou para, não fragmentou a população, a gente tem um prefeito que trabalhou nos 4 cantos de Belfort Roxo, um ele conseguiu levar asfalto, ele conseguiu levar praça, um outro ele conseguiu levar creche, outro ele conseguiu levar posto. E a cultura foi no mesmo embalo. A cultura foi no embalo no prefeito que trabalhava, de trabalhar por 600 mil habitantes, sem fragmentar entre quem é negro, quem é branco, quem é homossexual, heterossexual, entre qual é a religião de cada um. Assim, a gente constrói uma nova sociedade. E esse é o objetivo nosso, construir uma nova população em Belfort Roxo, com o pensamento de amar o seu próximo, de amar o seu município, de respeitar as suas hierarquias, de respeitar as suas instituições. Não é porque eu sou evangélico, todo mundo sabe, não é porque eu sou evangélico eu vou respeitar quem é da instituição do candomblé. Violência é a falta do diálogo, e hoje você tem um governo que dialoga com a população, e teve uma secretaria que dialogou com o povo o tempo todo. A cultura teve nas favelas, a cultura teve nos bairros, e é isso que eu acredito. Vamos dizer, tem 3 coisas que eu acredito enquanto poder público: no poder da educação, no poder da oportunidade de emprego e no poder de você ter qualidade de vida. E a gente vai lutar por isso sempre em nossa vida. O Rodrigo Araújo está dizendo que parabéns, que Deus continue te abençoando. Tchau, a gente sabe que o cara é cansado, né? Eu, um pouco antes de começar a live, eu conversei com o Bruno. Estou na rua desde 4 horas da manhã hoje. A nossa secretária de Cultura está na live com a gente, só para vocês ficarem sabendo aqui, a Thais Nunes. Ela está dizendo que a cultura de Bel segue trabalhando, então se vocês... Melhor secretária de Cultura de todos os tempos, Thais Nunes. Quem quiser tirar alguma dúvida sobre a secretaria, atualmente vocês podem ir na Casa de Cultura, a Thais vai estar lá, ou os outros secretários adjuntos, né? A equipe que trabalha junto com ela está lá. Flávio, vamos com tudo. O Thiago está se declarando aqui para a esposa dele. A Rayana está dizendo que Espaço Jaca Festas, estamos juntos, professor. Sou Matias, a gente falou um pouco antes, a cultura de fato teve um grande avanço nesses 4 anos, tanto que até agora o prefeito creio que se rendeu, está falando de cultura, uma propaganda eleitoral também. O Moreno está dizendo que deu aula agora, Bruno, parabéns. Cauai Ribeiro, Belfort, o único município da Baixada com o menor índice de intolerância religiosa. Muito obrigado, Bruno. Esse é um fato para se constatar na cidade, isso é muito importante. O Leandro está dizendo, é isso, é meu professor Bruno, temos que quebrar esse tabu entre cultura racial.
e aí existe muito preconceito ainda. O Leonardo, parabéns pelo seu trabalho, pelos projetos e parabéns pela live. Obrigado a todos e ótima noite. Tá pedindo para você mandar um abraço para ele também. Valeu, irmão. Vamos com tudo. Galera, eu preciso realmente finalizar a live porque eu tenho uma aula agora e eu já estou um pouco atrasado para ela. Infelizmente a live está ótima, mas eu realmente preciso terminar agora porque eu tenho que continuar numa Quer ver outra o jogo aula do online. Flamengo, né? Nem sei se eu vou conseguir porque eu tenho a aula. Tem esse porém ainda. Mas Tem um depois a gente vê o churrasquinho ali me resultado. esperando que meu amigo Jansen comprou para mim. Eu tô aqui cheio de fome. Então, vai lá eu curtir lá, curte o Flamengo pela gente. Queria Depois eu vou ver o deixar resultado como ficou. um abraço para a população de Belford Fica à Roxo. vontade. Faltam 4 dias para a eleição. Eu sempre falo que a gente tem 3 poderes na nossa mão, que é o poder da fé, independente da religião. Se você tiver fé, tu vai mais adiante. Existe um único Deus. Deus ama seus filhos. Que é o poder do conhecimento. Na hora que a gente aprender, que estudar, que ler livros, que ver filmes, que ir no teatro, no cinema, faz bem para a gente poder vencer na vida. E o terceiro é o poder do voto. Eu sempre falo, quando um candidato bater na sua porta, não estou falando de Bruno, mas estou falando de eleição. A gente vai decidir daqui a 4 anos o futuro do nosso município. Mas quando um candidato bater na sua porta, pergunte qual é o histórico de vida dele, pergunte o que ele já fez, qual é a competência dele. Mais do que isso, pergunta qual é a formação dele, pergunta quais são os projetos dele, como ele vai realizar os projetos dele. Eu queria que ganhasse 25 vereadores trabalhadores. Eu queria que ganhasse 25 vereadores que sonham com Belford Roxo, que vivem Belford Roxo. Eu queria que ganhasse 25 vereadores honestos. Diga não à compra de voto. Eu não sou totalmente contra a compra de voto. Você vende seu voto por R$ 150, depois vai passar 4 anos chorando. Não adianta vender o voto e depois ficar reclamando de governos. Vamos dizer que no dia 15 de novembro, no domingo, a população tenha consciência e vote não pelo dinheiro, que vote não pelos acordos, mas vote pelo melhor da cidade. Se Deus quiser, a gente ainda vai se orgulhar muito de Belford Roxo. Deus abençoe Belford Roxo. Com certeza. A nossa meta aqui também é fazer todo cidadão belforroxense ter orgulho de levantar a bandeira da cidade e se apresentar como belforroxense, não como carioca, mas sim como belforroxense. Essa é a nossa luta também. Galera, agradeço a todo mundo que participou. Falando sobre eleições, o pessoal está dizendo aqui que não vai sair da live. Infelizmente a live vai terminar, até porque quando dá 1 hora ela corta automaticamente, falta um pouco mais de 10 minutos para poder finalizar o tempo máximo do Instagram. E nós temos outras lives salvas aqui com alguns candidatos da Prefeitura do Rio de Belford Roxo e uma série de outras lives de diversos assuntos salvas no nosso GTV e no nosso canal no YouTube. Reforçando a ideia das eleições, essa semana nós estamos fazendo a Semana Eleitoral Belforroxense, uma série de posts falando sobre a história das eleições aqui na nossa cidade, desde a primeira eleição até a próxima eleição, no dia 15, no domingo. A gente finaliza essa série. Muito obrigado a todo mundo. Ótima noite a todo mundo. Obrigado, Bruno, por ceder o seu espaço para a gente. E é isso. Vamos voltar consciente na eleição de domingo, dia 15. E não tem como o pessoal está dizendo aqui, todo mundo falando do Flamengo. Vamos torcer pela vitória do Flamengo hoje também. Galera, muito obrigado pela participação em mais uma live aqui da nossa série Live da Cidade do Amor. Uma ótima noite e até a próxima live. Obrigado, Bruno. Valeu, Bruno.